Olá pessoal, tudo bem? Na última aula a gente não conseguiu ver, né, o aplicativo que eu falei para vocês, né, que a gente ia usar para resolver problemas de encontrar raízes de funções, que está inserida na nossa unidade 1. Claro que essa ferramenta que eu vou apresentar aqui também tem outras opções que vai atender todas as unidades da nossa disciplina, ok? Então vocês podem utilizar essa ferramenta aqui para vocês executarem as contas lá do estudo que vocês vão fazer, tá bom? Então vamos lá. Esse software que ele foi desenvolvido por alguns professores da PUC, né? E ele é um software um tanto quanto bem organizadinho assim. Aqui em cima tem algumas abas que a gente pode escolher de acordo com os problemas que vamos resolver. No nosso caso, na nossa primeira unidade, a gente está trabalhando com encontrar zeros reais de funções reais, certo? Ou seja, achar o zero de uma função. Isso significa que a gente precisa calcular a raiz da função. Então a gente vem aqui nessa abinha aqui, ó, está escrito cálculo de raízes, ok? Qual que é o método que a gente está estudando inicialmente lá? É o método da bissecção. Tá? Na aula 2 do nosso material tem dois métodos, o método da bissecção e lá na nossa aula está escrito o método da posição falsa. Aquele método aqui, ele vai ser o método das cordas, ok? Então quando a gente for estudar ele, a gente vem aqui no método das cordas, tudo bem? E na aula 3 tem o método de Newton-Raphson. E aqui só tem o método de Newton, né? Tá escrito só método de Newton, não tem problema, é esse aqui mesmo que a gente vai usar, tá? Então vamos começar aqui, ó, explicando como é que eu insiro os dados para utilizar o método da bissecção. Eu clicando ali no cálculo de raiz aqui em método de bissecção, vai abrir essa nova janelinha aqui, ok? Aí nessa janelinha tem duas abas, ó, tem a parte principal e a parte do gráfico. O gráfico não está traçado aqui porque a gente não clicou em traçar gráfico aqui, nem definiu limites para abscissa, os passos que a gente tem que andar ali no eixo X, enfim. Isso aí a gente vai regulando de acordo com o estudo, tá bom? Veja bem, a primeira coisa que aparece aqui são critérios de parada. Lembra que eu comentei na aula que os nossos processos eles estão interativos, né? Iterativos, então a gente precisa aí de algum critério de parada para o algoritmo não entrar em looping ou pelo menos colocar alguma estimativa de precisão para a gente poder parar uma hora, tá bom? Aqui a gente tem quatro critérios de parada. Tem aqui o cálculo do módulo da imagem, né? Pela função que você está trabalhando do último ponto que você aproximou, aqui está xn. Tem aqui, isso daqui seria o erro absoluto, né, que a gente discutiu também em sala, entre os dois últimos valores que você fez a aproximação. Aqui é o erro relativo, né? Você pode usar também o erro relativo. E o último aqui é o comprimento do último intervalo que você que você obteve, né? Para tentar cercar a raiz ali usando o método da bisseção, tá bom? Então a gente vai escolher esse primeiro critério aqui, a critério de exemplo. Inclusive eu acho que no material está sendo usado esse método de precisão aqui, tá? Na última aula eu discuti para vocês que a gente estava querendo aproximar os valores da raiz quadrada de 2 e a gente fez lá um procedimento algébrico e fazer esse estudo é a mesma coisa que analisar o zero da função quadrática x quadrado menos 2, né? Então a gente quer encontrar o valor de x que zera essa expressão aqui, ok? Então a gente digita aqui, ó, a função. Lembra que a gente tem que usar aquela notaçãozinha de máquina, né? O elevado aqui é o chapéuzinho, enfim, a multiplicação é o asterisco. Aí tem que tomar cuidado com isso daí, tá bom? Qual que vai ser o nosso ponto inicial? Lá no material a gente sabe que a raiz quadrada de 2, né, foi apresentado lá que está preso entre 1 e 2. Então a gente coloca aqui o valor inicial do intervalo sendo 1, o valor final sendo 2, e o nosso critério de precisão está 10 a menos 3, né, o nosso epsilon lá. Então a gente coloca aqui 0,001, ok? Então vamos lá. Definido todas essas características aqui na aba principal, você pode ir aqui na aba gráfico e agora clicar aqui em traçar. Ele vai traçar uma curva aqui, ó, que é exatamente
a parte da função que está presa no intervalo que você definiu. Tá vendo aqui embaixo nesse quadro, ó, da abscissa, né, que é o eixo x, limite inferior é 1, limite superior é 2. Aí tá quebradinho os números aqui porque são os passos que foram colocados. Se a gente mudar aqui, ó, 0,1, 0,1, por exemplo, né, e traçar o gráfico, ó, vai sumir esses valores quebradinhos aqui, né? Então, se a gente colocar aqui 0,05, pedir para traçar de novo, não apareceu. Mas não tem problema. O que interessa para a gente é enxergar. Aqui é o eixo x, ó, o eixo 0. Passa pelo 0 nessa posição aqui. Note que aqui neste ponto, ó, cortou no eixo x, ou seja, dentro do intervalo 1 e 2, existe uma raiz, tá bom? Então a gente vai usar agora um método para encontrar essa raiz. Veja bem, se você apertar aqui, ó, em calcular direto, ele vai dar todas as iterações para vocês de uma vez, ó. Tá vendo? Ó? Já calculou. Depois vocês comparam esses cálculos aqui com o cálculo que está lá no nosso material. Então a gente sabe aqui, ó, ele fez todo o procedimento que eu expliquei para vocês lá do método da abscissão, né? Foi fazendo, comparando o erro aqui, o módulo desses valores aqui, não atingiu a precisão, não atingiu, não atingiu, não atingiu, não atingiu, até chegar aqui na 7ª iteração, aí atingiu a nossa precisão e parou de calcular. O que significa então que o nosso valor aproximado para a raiz quadrada de 2 é este daqui, tá bom? 0,4140625 pelo método da abscissão, tá bom? Lá no exercício ele pediu com 4 casas decimais, e aqui a gente tem mais de 4 casas decimais. Então lembra lá do processo de arredondamento e truncamento? Você pega aqui, ó, 1, 2, 3, a 4ª casa é 0, a 5ª casa é 6, portanto você vai somar uma unidade no zero aqui e vai ficar 1,4141 como critério de aproximação, tá bom? Beleza, então a ideia não é vocês usarem, simplesmente colocarem aqui os dados, né, do problema e apertar em calcular e depois vai aparecer tudo isso aqui para vocês. O que eu aconselho para vocês estudarem? Como que funciona o método? Você vem aqui, deixa eu reiniciar. Vocês veem aqui tem uma caixinha chamada execução passo a passo, tá? Então você clica aqui na execução passo a passo. A hora que você pedir para calcular, ele vai fazer a primeira iteração, né? Ó, ele fez a primeira iteração, ele fez todos aqueles cálculos ali, na verdade ele inseriu aqui os dados iniciais para executar a primeira iteração, né? Porque aqui a gente não fez nada ainda. Aí aperta de novo, ele vai calcular agora o ponto médio, né, do intervalo inicial. Aqui, ó, 1,5 é o ponto médio. Ele vai pegar, vai calcular a imagem desse cara que deu 0,25. Ok? E o erro é 0,25. Ele não atingiu a nossa precisão. Comparem com o que está lá no material para vocês verem que é a mesma coisa. Tá? Aí para a próxima iteração, você aperta de novo o botão. Ele vai fazer o próximo cálculo de acordo com os critérios do método. Enquanto vocês forem apertando aqui, ó, ele vai calculando de acordo com os critérios do método até atingir o nosso critério de parada. Qual que era o critério de parada? Que o módulo, né, da imagem do último valor calculado aproximado seja menor do que 0,001. Então, ó, se eu apertar mais uma vez aqui, ó, ele vai atingir esse valor, igual a gente viu inicialmente. Isso aqui é menor que 0,001. Portanto, ó, nem aparece mais a opção para você calcular, porque ele já atingiu o nosso critério de parada e ele vai parar. Então, o nosso valor aproximado aparece aqui como resultado também, tá bom? Bem destacado aqui. Aí vocês façam o arredondamento do valor conforme foi pedido o número de casas decimais lá do problema, certo? Bom, vamos usar aqui, ó, o outro método que a gente viu é análogo, tá? Inclusive eu vou usar a mesma função, as mesmas ideias, só para mostrar para vocês que é análogo, seria o método da posição falsa, que aqui está como método das cordas. Então você vem aqui em cálculo de raízes de novo, clica aqui em método das cordas, vai abrir outra janela, tá vendo? Aí a mesma coisa, ó, tem todas a parte de critério de parada, né? Aqui é onde você coloca a função era x² menos 2. Aqui são os pontos iniciais do intervalo, no nosso caso aqui é 1
e 2, né? Critério de parada, 10 a menos 3, então a gente coloca aqui. Clica aqui em execução passo a passo para poder vocês enxergarem o que está acontecendo no processamento de cada iteração, né? Então a gente vai clicando aqui, ó, calcula. Ele vai inserir os dados iniciais. Iteração 0, tá vendo? Calcula de novo, ó, primeira iteração. Ele fez o cálculo aqui de acordo com o critério da posição falsa, tá? Estudem lá no material qual que é o significado dele. Isso aqui é uma ferramenta, mas vocês têm que saber quais são os procedimentos que estão sendo executados aqui, para poder saber analisar o que significa cada valor desse, tá? Ó, calcula de novo. Segunda iteração, terceira, quarta, quinta. Ó, no método da posição falsa, a nossa iteração parou na quinta, né? Lembra lá da bissecção? Parou na sétima. Ou seja, esse método aqui ele é mais rápido do que aquele método da bissecção. O método da posição falsa, ele é mais rápido do que o método da bissecção para esse problema aqui, tá bom? E aqui é o valor aproximado que foi encontrado, ó. 1,414141 e assim por diante. Neste caso aqui, né, lembrando lá das nossas técnicas de arredondamento, o quarto dígito aqui após a vírgula é 1, o próximo é 4, portanto é menor que 5, então nós simplesmente truncamos aqui, né, o valor. Aí fica como sendo 1,4141, conforme a resposta que está lá no material, beleza? Lá na aula 3, a gente tem um outro método, que é o método de Newton-Raphson. E aqui, ó, você vai lá em cálculo de raiz, clica aqui em método de Newton, ele vai abrir aqui a janelinha. Veja que aqui já é um pouco diferente, tem critérios de paradas um pouco diferentes, né? Só não tem mais intervalo aqui para a gente calcular. E outra coisa que é diferente é que a gente tem uma função, vamos usar a nossa função inicial lá, x² menos 2. Neste caso aqui, ó, esse método ele precisa da derivada. Olhem lá no material certinho como é que é construído o método, tá? Para cada iteração. Então a gente precisa da derivada. Qual que é a derivada da função x² menos 2? Vocês sabem aí que é 2 vezes, lembra que colocar o asterisco aqui, 2 vezes x, tá? Então a gente tem que essa derivada da função. Clica aqui de novo em execução passo a passo para entender o que está sendo feito, né? Neste caso aqui, pessoal, você tem que dar um chute inicial, né? Se o seu chute inicial, o que é o chute inicial? O chute inicial que você acha que está perto da raiz que você está procurando. Lá no material está explicando certinho o que tem que acontecer. Bom, como a gente quer aproximar ali a raiz de 2 usando essa função, a gente coloca ali, sei lá, coloca o número 1, por exemplo, como chute inicial, né, que a gente sabe que está perto, e vamos usar a nossa precisão 10 a menos 3. Ok. Então a gente aqui, ó, clica em calcular, ele vai fazer um cálculo inserindo aqui os dados iniciais do problema. Aqui, ó, embaixo tem a fórmula iterativa, vocês podem acompanhar aqui que está sendo executado, tá bom? Calcula de novo, ó, não atingiu nossa precisão na segunda iteração pelo método de Newton. Calcula de novo, ainda não atingiu, calcula de novo, já atingiu o nosso método, tá vendo? Que aqui está escrito, ó, o botão de calcula, ele sumiu, então na quarta iteração a gente já conseguiu atingir a nossa precisão e olha o valor aproximado aqui, ó, 1,4142, tá? Veja que aqui está escrito 6, um tanto de número aqui, exão menos 6. Isso aqui significa que é uma notação científica, né, dizendo que essa vírgula aqui era deslocada 6 casas para a esquerda. Então fica como se fosse 0,00000 até chegar no 6 aqui e continua as casas, os dígitos, né? Ok? Então, essa é a nossa ferramenta. Posteriormente, a gente vai explicar as outras abas aqui, ó, porque na unidade 2 a gente vai trabalhar com o sistema linear. Então, aqui tem as ferramentas para a gente trabalhar com o sistema linear. Na outra parte da unidade 3, a gente vai trabalhar com integração numérica. Então, aqui tem as ferramentas para integração numérica, interpolação. Então, a gente vai explorar um pouco essa ferramenta, tá? E a última unidade de equações diferenciais, aqui também tem os métodos que a gente vai usar. Tudo bem? Bom, qualquer dúvida vocês podem me encaminhar mensagem lá na sala virtual, né, sobre o software aqui.
E a gente vai explorando junto, porque esse software aqui também é um software novo para mim. E aí a gente vai tentar trabalhar com ele ao longo da nossa disciplina. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Abraço, até a próxima aula.